João, capítulo 13, nos diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Eu acredito que não há nenhuma sombra de dúvida para todos nós que estamos esta noite diante desta mesa, na consciência de Igreja de Cristo, de que todos nós estamos envolvidos a uma guerra espiritual. Eu acredito que todos nós aqui, de sã consciência, de uma fé saudável e de uma consciência cristã e bíblica, está convicto que nós participamos de uma guerra espiritual. E nessa batalha e nessa guerra, o nosso maior adversário não é o diabo, embora que ele faça parte de todo esse conflito. Isso está muito bem claro quando Paulo nos informa a Efésios capítulo 6, versículo 11 a seguir. Nessa batalha, o nosso maior inimigo não são os problemas diários, embora que eles sejam desafios para esta guerra. Mas o nosso maior desafio nesta batalha é justamente o que Paulo vai escrever aos Coríntios no capítulo 10, quando ele diz no versículo 4, que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. O que Paulo vai chamar de fortaleza é justamente uma ideia, um pensamento, uma mentalidade, um entendimento corrompido pelo pecado. Na sequência, ele vai dizer que para que nós possamos destruir esses paredões, essas muralhas que está contra nós, é preciso nós levarmos cativo todo o nosso entendimento em obediência a Cristo.
O que eu quero que você entenda esta noite, querido irmão e querida irmã, de que a obra da salvação, ela não aconteceu unicamente para o perdão dos nossos pecados. É bem verdade que o perdão dos nossos pecados, que a remissão dos nossos pecados acontece ali na cruz. Mas a salvação em Cristo, ela vai muito mais além. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça há de se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os a renunciar a toda impiedade, a toda concupiscência, para que possa viver de maneira justa, de maneira reta e de maneira piamente diante de Deus. O que Paulo estava querendo dizer é que a graça não veio apenas trazer salvação aos nossos pecados, mas ela veio para reeducar o nosso entendimento. É uma graça educadora. A palavra do Senhor disse de que para que nós possamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, é preciso termos o nosso entendimento transformados e renovados para a glória de Cristo Jesus. O maior desafio para nós como igreja é termos um entendimento renovado. E é exatamente isso que o Evangelho veio fazer. É exatamente isso que a salvação veio fazer. Quando Paulo vai falar da obra da salvação, em Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz: porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo, não é algumas coisas, não são muitas coisas, mas ele diz que todas as coisas foram mudadas pelo poder do Evangelho. E quando eu penso nisso, eu começo a entender que nós precisamos ter cada dia mais o nosso entendimento transformado a respeito do que Deus operou em nós, em nossa salvação. A palavra do Senhor vai nos dizer, segundo Pedro que nós lemos, que no ato da salvação, Deus não apenas perdoou os nossos pecados, mas Ele impetrou em nós a natureza de Cristo. Agora nós que estamos em Cristo, agora nós que fomos regenerados, agora nós que nascemos de novo, Paulo vai dizer que nós não podemos mais viver segundo os nossos próprios pensamentos. Paulo agora vai dizer que nós não podemos mais andar segundo a vaidade dos nossos corações, mas nós devemos viver a vida daquele que se entregou por nós lá na cruz. É um convite para nós vivermos não a sua natureza humana, não a sua natureza caída, mas a natureza de Cristo, que já foi plantada em nós. Quando Jesus vai trazer esta linguagem em João capítulo 15, ele utiliza a linguagem da videira, e ele vai dizer que nós somos os ramos, e Ele é a videira, e esses ramos agora é penetrado, agora estes ramos são tomados, agora estes ramos precisam estar em abundância da raiz, da vida da raiz, para dar fruto. Se você prestar atenção comigo no texto, fruto ali no capítulo 15 de João, não está no plural, porque Jesus não estava falando de ativismo. Fruto está no singular, porque ele está falando de natureza, ali está falando de identidade. Ele disse, pelos frutos conhecereis a árvores. O que Jesus está querendo dizer, aqueles que estão em mim, viverá de tal maneira a minha natureza, que o que sair dele virá da minha raiz. Eles vão saber que é a minha raiz. Então, queridos irmãos, a partir disso, alguns textos na Bíblia começam então a me incomodar. Existem algumas expressões bíblicas que começam a me tornar pensativo. Por exemplo,
Se a Bíblia diz que nós já temos a natureza de Cristo, se a Bíblia diz que nós precisamos viver a natureza de Cristo, então Paulo escreve aos Coríntios 2:16 e vai dizer assim: porque nós temos a mente de Cristo. Dois detalhes. Primeiro, Paulo não disse eu tenho, porque se ele dissesse eu tenho, seria fácil a gente entender o texto e dizer, claro que é Paulo. Paulo é uma cabeça pensante, um homem hiper inteligente, claro que ele tinha a mente de Cristo, mas ele não disse eu, ele disse nós. Segundo detalhe, Paulo não disse nós teremos a mente de Cristo. Paulo não disse que nós precisamos ter, mas Paulo disse que nós temos. A pergunta é, aonde está esta mente em nós? Aonde está a mente de Cristo? Aonde está a mentalidade de Cristo? Não é para nós orarmos para receber, porque nós já temos. A pergunta é aonde ela está. Jesus não disse para nós sermos luz do mundo. Jesus disse que nós já somos aonde está esta luz. Jesus não disse para nós que nós seremos o sal da terra. Ele disse que nós já aonde está. De maneira muito chocante, Pedro vai nos dizer algo ainda mais assustador. Ele vai dizer, porque nós já recebemos tudo o que diz respeito à vida. Ele não disse que nós iremos receber, ele não disse que nós estamos recebendo, ele disse que nós já recebemos. Ele não disse pouco, ele não disse muito, ele disse tudo. Quando ele fala que nós recebemos tudo o que diz respeito à vida, existem dois termos no original para a vida, bios e zoé. Bios fala da existência de animais, de seres humanos nessa vida terrena e passageira. Mas Pedro não utiliza o termo bios. Quando ele fala de vida, ele utiliza a palavra zoé. É a mesma palavra que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, zoé, em abundância. O que Pedro está dizendo é que nós recebemos tudo para viver uma vida em abundância. A pergunta é, aonde está esta abundância? Aonde está? Você já recebeu tudo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, senhor e senhora. Toda a sabedoria que você precisa para dentro do seu lar, você não precisa orar para receber de algo de fora para dentro, já está em você. Toda a maturidade, homem, que você precisa para ser um pai, você não precisa orar para receber de fora para dentro, porque você já recebeu. Toda graça para nós perdoarmos pessoas, não precisamos orar para receber de fora para dentro, porque já está em nós. Nós não precisamos orar, buscar para ser cheio do Espírito, como se fosse fora para dentro. Como é que nós buscamos para ser cheio do Espírito? Jesus explica isso. Em João 4 ele vai dizer, aquele que crê em mim, estava falando para a mulher, se você crê em mim, uma fonte dentro de você vai ser plantada. E era para toda a eternidade, não é temporário, já está lá, vai estar aí. Se você crê, já plantarei ela. Quando Jesus chega em João capítulo 7, versículo 38, Jesus não fala de fonte, Jesus disse, aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, rios de águas vivas. De fonte veio para rio. O que é isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa, em nome de Jesus, recebe essa palavra profética. O nosso maior desafio da vida não é orar para receber o que nós ainda não temos, porque nós já recebemos tudo. O desafio da vida cristã é nós fazermos a oração de Hebreus 12:1. Tiramos todo o embaraço. Existem embaraços na sua vida que está tapando a fonte. Existem pedras que estão asfixiando o fluir do Espírito. Você sabe quando é que nós seremos cheios do Espírito? Não é buscar algo de fora para dentro, é dizer, Deus, tira o que está atrapalhando esta fonte fluir.
Pregador, eu não estou conseguindo ser uma mulher sábia dentro de casa. Ei, diga a Deus, tira as pedras que está atrapalhando a minha sabedoria fluir. Tira as pedras que está atrapalhando a minha paciência fluir. Já está tudo dentro de você. Deus plantou em nós na natureza de Cristo. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós somos semelhantemente ao irmão mais velho do filho pródigo. A Bíblia diz em Lucas 15:12 que o pai, ele não repartiu a herança apenas para o filho mais novo. A Bíblia diz, e tendo o pai repartido a herança entre eles. Plural, o pai também deu a parte do irmão ou do filho mais velho. Mas o problema é que o cabrito já estava lá, mas ele ainda não tinha saboreado. Já estava dentro de casa, não precisava buscar fora, já estava tudo a dispor dele. Mas havia muita coisa tapando os seus olhos. Eu quero te dizer uma coisa: se o teu casamento está passando por uma terra seca, a fonte já está aí. Só volta a tirar os embaraços para ela fluir e transformar em rio. Uma vida de autoridade no Espírito Santo já está dentro de você. Só precisa tirar os empecilhos, que esta fonte vai jorrar. Alguém está entendendo a palavra de Deus aqui? Diga aí para quem está ao seu lado, sem ser muito emocionalismo, diga para ele ou para ela: vamos tirar os empecilhos. Diga aí, já está tudo aí dentro. Diga, já está tudo aí dentro. É só vir para fora. Eu creio que vai brotar lá, vai brotar, vai brotar, vai brotar, vai brotar, vai jorrar, vai jorrar. O Espírito de Deus se move sobre a tua vida e Ele vai tirar os embaraços e a fonte vai se tornar em rio. Quem acredita nesta palavra? Então veja, se a natureza de Cristo já está em nós, então toda a vida de Cristo já está em nós. Aí nós corremos um risco de suprimir o que está aqui dentro. Por isso que Paulo vai dizer: não extingueis o Espírito, não afogueis, não tenta abafar. O Espírito está aqui, querendo vir para fora e se manifestar. Paulo disse: ora aquele que é poderosamente para fazer tudo e muito mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então o poder já está em nós. Então o que isso quer dizer com o nosso segundo texto? É de que se a natureza de Cristo está em nós, nós precisamos deixar essa natureza fluir. E uma das naturezas de Cristo, ou uma das facetas da natureza de Cristo, é de que Ele era servo. A natureza de Cristo era uma natureza de servo. Estava nato nele. Jesus não tinha uma outra opção, era a sua natureza de ser servo. E Ele vai viver segundo a sua natureza. E esta noite eu quero trabalhar exatamente nisso para nós pensarmos ceando esta noite. A natureza de servo já está em você. O que precisa é isso ser destampado, desencalacrado, desimpedido, para que flua a natureza de servo que já está em nós. Essa noite eu não quero falar sobre o ouvido do servo. Eu não quero falar sobre os olhos do servo. Eu quero falar sobre as mãos do servo. Eu quero falar sobre as mãos do servo. Porque a mão de servo, primeiro, ela toca em lugares indesejáveis. Aonde que um homem natural não tocaria, aonde que um coração tomado por orgulho, por egocentrismo, aonde que um coração emborcado para si mesmo, jamais toca, a mão do servo lá encosta. Um dia Jesus está descendo do monte e vem um leproso ao seu encontro. Ninguém tocava em leproso. Mas como Jesus tinha uma natureza de servo, a Bíblia diz que ele tocou. E quando ele toca, há virtudes que saem. As mãos de servo não apenas tocam naquilo que é indesejável, um leproso. Mas essas mãos agora no capítulo 13, ele vai tocar em pés. Não.
Os homens não querem tocar em pés dos outros. Os homens querem pegar em medalhas. Os homens querem pegar em troféus. Os homens querem pegar em ouro. Os homens querem pegar em coroa. Os homens querem pegar em cetro. Os homens querem pegar em status. Os homens querem pegar em aplausos humanos. Pés não faz parte da natureza caída do homem. Mas aquele que tem uma natureza de servo, ele toca em pés. Ele toca nos pés para servi-lo. Você sabe por que muitas pessoas negligenciam servir com as mãos aos pés uns dos outros? É porque é impossível você lavar pés das pessoas e a sua mão ficar intacta. É impossível. Jesus estava nos pés. E quando chega no capítulo 20 de João, aparece Tomé diante dele. Jesus disse: Tomé, toca aqui nas marcas das minhas mãos. Aqueles que pegam pés para servir, sempre serão marcados por cicatrizes. Mas a nossa cultura odeia cicatrizes. Nós vivemos na cultura do cicatricure. As marcas não são bem-vindas. Qual é a mulher mais esbelta para a mídia? É aquela que não tem nenhuma marca no seu rosto, no seu corpo. Os homens rejeitam, repugnam marcas, cicatrizes. Para que eu vou dar a minha vida para servir? Sendo que quando eu me inclino para servir, eu corro o risco de ser ferido. Por que eu deixar o meu coração fluir para servir, sendo que as pessoas que eu vou servir, irão me ferir em algum momento em que eu estiver servindo elas? Mas tem um detalhe quando nós chegarmos no céu. Jesus não vai procurar coroa em você. Jesus não vai procurar os diplomas que você conseguiu amontoar na sua escrivania. Jesus não vai procurar os extratos bancários que você acumulou aqui na terra. Jesus vai dizer: cadê as tuas mãos? Tem marcas? Se tem marcas, então servo bom e final pode entrar, porque os servos têm as mãos marcadas pelo serviço. Procure por homens que deixaram os seus corações pela obra em servir. E você vai encontrar todos eles cicatrizes. Cicatrizes, cicatrizes. Cicatrizes, marcas. De pessoas que decepcionaram, de pessoas que frustraram, de pessoas que foram favorecidas, de pessoas que foram ajudadas, mas levantaram o calcanhar. Aí alguém vai dizer: será que vale a pena? Ah, se vale. Porque ao redor da mesa, preste atenção, ao redor da mesa existe 24 pés. São 12 apóstolos, quantos pés? Apenas 2 vai se perder. Apenas 2 vai se perder. Toda a sua vida que você derramar para servir aqueles que estão ao redor da mesa, não tenha dúvida, maior será o número daqueles que serão tocados e transformados do que aqueles que se perderão no caminho. As nossas mãos foram criadas para pegar em pés, para lavar pés. E não é apenas lavar, é também enxugar. Porque você lavar um pé e não enxugar, fica molhado, atrai muito mais poeira e pode dar até chulé. Você tem de lavar e enxugar. Sabe o que isso significa? Você começa e termina o processo do seu servir. Você não apenas começa servindo Ele em janeiro. Você não apenas começa servindo Ele na segunda-feira. Você não começa apenas a servir a Ele em feriado. Você começa na segunda, mas vai até domingo. Você começa em janeiro, mas vai até dezembro. Você começa e vai até o fim. Alguém está entendendo a voz de Deus aqui?
As mãos de servo, ela não veio para apontar sujeira e denunciar. A mão de servo vai ao encontro da sujeira. E ele não vai expor, ele vai limpar. Quantas pessoas no seu caminho, que está caminhando à sua volta e os seus pés estão sujos. Mas ele não está precisando de alguém para gritar, olha o pé sujo. Ele não está querendo ouvir, olha como ele está caído, olha como ela está caída, olha como ele está no erro, olha como ela está no erro. Não, ele está querendo uma voz, dizendo, eu vou abaixar, e eu vou limpar os seus pés, porque o endereço das minhas mãos é os teus pés. O endereço das minhas mãos não é na sua face para eu bater. O endereço das minhas mãos não é o seu bolso para eu saquear. O endereço das minhas mãos é os teus pés para eu te servir. Porque nessa caminhada há muitos pesos que nós carregamos nos ombros. E quando nós nos assentamos para alguém lavar os nossos pés, essas tensões, elas são abrandadas, elas são aliviadas. Há pecados, há erros, há imaturidades, que precisa do toque das tuas mãos. Porque Deus vai trabalhar, é através da sua igreja. E Deus quer usar as tuas mãos para limpar, não poucos, mas muitos pés. Você sabe o que é mais chocante? É que essa é a nossa natureza em Cristo. E quando nós negligenciamos em fazer isso, nós estamos rebeliando contra a nossa própria natureza. É a nossa natureza. Não tem um outro caminho. Não tem uma outra estrada, não tem um outro atalho. Se você diz que é de Cristo, automaticamente você precisa já viver com o coração, com a mentalidade, com o entendimento de servo. No final do século XV, em uma cidade alemã, uma família de muitos filhos, 13, é uma cidade próxima a Nuremberg. O pai trabalha quase 18 horas por dia para cuidar dos seus 13 filhos. 2 deles têm uma vocação, têm um talento, têm um dom para as artes. E esses 2 um dia conversando disseram, o nosso pai não tem dinheiro para nos financiar em uma faculdade em Nuremberg de artes. Então façamos o seguinte, vamos lançar a sorte. Qual de nós 2 ganharmos, um vai estudar enquanto o outro trabalha, pagando a faculdade. E quando esse terminar, ele volta e financia a faculdade para aquele que ficou trabalhando. Após uma escola dominical, Albrecht foi contemplado em vez do seu irmão Albert. E Albert foi trabalhar nas minas da sua cidade para financiar a faculdade de Albrecht, lá em Nuremberg. Albrecht era um rapaz muito talentoso, desde sangue, desde ventre. Logo muito cedo na faculdade, despontou em suas obras. Fez algumas pinturas, até melhores do que os seus professores. Passado 4 anos, algumas obras que ele havia feito ao longo do seu curso, já havia sido vendidas, lhe trazendo alguns recursos financeiros. Após 4 anos da sua formatura, ele volta para a cidade. Foi uma festa em família, ao redor da mesa, todos os seus irmãos, e ele fica na cabeceira da mesa, e ele se levanta para brindar com os seus pais e com os seus irmãos. E após muitos aplausos, ele pede para o seu irmão Albert ficar em pé. Disse, Albert, muito obrigado. Muito obrigado por você ter trabalhado todos esses anos. Consegui me formar, agora é a sua vez.
já estou pronto para te financiar. O seu irmão começa a chorar. Disse: meu filho, o meu tempo já passou. Porque ao longo desses anos, enquanto eu trabalhava na mina, todos os meus dedos, pelo menos uma vez, foram quebrados. A minha mão direita está sendo consumida pela artrite. Não consigo nem segurar esse copo. Há muito trabalho para fazer isso. Não tenho mais sensibilidades para pegar nos pincéis e na pena, para desenhar nos pergaminhos e nas telas. O meu tempo passou. Mas eu fico feliz em ver a diforme das minhas mãos, que foi elas que produziram o cumprimento das tuas em realizar o seu sonho. Eu estou muito feliz. Houve um pranto naquele momento. Quando chegou a noite, todos foram dormir. E quando Albrecht foi passando na frente do quarto do seu irmão, ele viu ele de joelhos e com as suas mãos, dessa maneira, nesta cena, orando ao Senhor. Quando ele viu aquela cena, aquilo lhe tocou de tal maneira que ele fez uma tela chamada Mãos, que a Igreja Católica vai adotar e vai adicionar Mãos que Oram. É uma réplica distribuída em todo o mundo. Albrecht se tornou um dos grandes influenciadores da Renascença, pinturas que até hoje são famosíssimas em todo o mundo. Quando você vê um quadro, uma réplica de Mãos assim, Mãos que Oram, é o Albrecht sendo grato às mãos diformes, deformadas do seu irmão, que se dispôs para que ele pudesse cumprir uma realização em sua vida. Jesus, ele marcou as suas mãos para que eu e você hoje estivéssemos assentados sobre esta mesa, com nosso nome escrito no livro da vida e abençoados com todas as sortes de bênçãos. A pergunta é: quantos de nós que ofertaremos as nossas mãos para lavar pés, ainda que elas sejam marcadas e sofram cicatrizes? Mas se é para a vida do outro ser contemplado pela graça, pelo perdão, pelo amor e pela presença de Deus, eu vou lavar os pés até o fim. Porque no reino, cicatrizes não são vergonha. Paulo vai dar um brado dizendo: eu não me envergonho em trazer em mim as marcas de Cristo. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Meu querido irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu preciso reforçar isso em nome de Jesus. Servir não é uma opção de um cristão. Servir é a natureza de um cristão. Assim como o peixe não pode deixar de nadar, porque nadar é a sua natureza. Assim como os pássaros não podem deixar de voar, porque voar é a sua natureza. Nós não podemos deixar de servir, porque servir é a nossa natureza. Hoje eu decidi não servir a minha esposa. Não, hoje eu decidi tirar uma folga e eu não vou servir a minha igreja, eu não vou servir o reino. Você está lutando contra a sua própria natureza, rebelião. Você está asfixiando a natureza que está dentro de você, querendo vir para fora. Olha aqui, todas as vezes que você passa perto de um necessitado, o Espírito lá dentro se move dizendo: deixa eu sair para servir ele através das suas mãos, deixa. Eu quero tocar o pé dele que está ferido, eu quero tocar o pé dela que está sangrando, deixa eu usar as suas mãos. Mas às vezes o ego diz: não, hoje não. O Espírito está lhe dizendo esta noite: aquele que recebeu e ocultou o talento, recebeu penalidades. Não luta contra a sua natureza de servo. Não luta contra a sua natureza de servo. Não luta contra a sua natureza de ofertar. Contra a sua natureza. É a natureza já está em nós. O diabo que está colocando entulhos
para que soframos prejuízo. Eu quero orar com você agora, eu quero orar com você agora. E nesta oração eu quero que você ore comigo dizendo: Deus, tira, Pai, os entulhos que está atrapalhando esta natureza fluir. Já está em mim esta graça, já está em mim este dom, já está em mim esse talento, já está em mim esta condição. Só precisa fluir, só precisa fluir. Tira os embaraços, 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 tira os embaraços. O Espírito Santo está se movendo dentro de você agora. Feche os seus olhos, há algo acontecendo aqui, há algo acontecendo aqui. Há algo de Deus acontecendo aqui agora. Há um mover da palavra de Deus, há um mover da palavra de Deus, conduzindo as tuas mãos em endereços certos. Há pés esperando pelas suas mãos. Há pés esperando pelas suas mãos. A água já está à disposição. A toalha Deus já te deu. Agora só falta você encontrar os pés. Ore o Senhor comigo em 1 minuto. Ora comigo em 1 minuto. Ora comigo em 1 minuto. Ore, 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 ore. Clame, clame. Clame, diga a Deus: tira os entulhos que está impedindo a minha natureza de servo fluir. Ainda que venha cicatrizes, ainda que venha feridas, mas esta é a tua natureza, esta é a tua natureza, esta é a tua natureza, esta é a tua natureza. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Espírito de Deus, remova os embaraços, remova os embaraços que está querendo tapar esta fonte, que está querendo comprometer este canal, que está querendo obstruir o fluir daquilo que o Senhor já nos deu a favor do nosso irmão. Vai tirando deste coração, vai removendo agora, vai removendo agora. Há milagres acontecendo em corações aqui, há milagres acontecendo em corações aqui, há milagres acontecendo em corações aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Servir não é uma opção, é sua natureza. Quem entendeu a palavra do Senhor, diga um amém. Diga para quem está à sua direita e para quem está à sua esquerda: o endereço das minhas mãos é os teus pés. Diga para ele e para ela: o endereço das minhas mãos é os teus pés. Aplauda o nome do Senhor Jesus.